Fala piloto, beleza? Para você que não me conhece, eu sou Igor Passo e aqui no canal da HP Race a gente posta tudo sobre off-road, motociclismo e não podia ficar de fora de postar um review do Arena Cross brasileiro, né? Eu tenho postado o review do AMA Supercross, vocês viram, eu tive um problema esse ano com o canal hackeado, acabei perdendo as últimas etapas do Supercross de review. Enfim, vou voltar a fazer agora com o AMA Motocross, que começou semana passada, vai sair ainda essa semana o review. Mas hoje vou trazer para vocês um review da primeira etapa do Arena Cross brasileiro, porque vai ter esse fim de semana também a segunda etapa. Então vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Mas antes disso, queria pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal. É muito importante contar com a ajuda de vocês aí, o YouTube entender que tem mais gente vendo, se inscrevendo, compartilhando, curtindo. Então não deixe de se inscrever. Queria convidar também vocês para se inscreverem, para seguirem na verdade, o meu canal do Instagram, @IgorPasso. E também o projeto que eu tenho feito, que a galera tá gostando bastante, que é o MX Legendado, onde eu legendo e todo mundo consegue entender o que os pilotos pro e o pessoal lá de fora do motocross falam. Então, feito isso, roda a vinheta e vamos para review do Arena Cross. Sem muito rodeio, esse fim de semana vai acontecer a segunda etapa do Arena Cross Brasil. E vai acontecer em Jundiaí, agora dia 3, nesse sábado. A primeira etapa aconteceu em Caraguatatuba, no dia 13/5. Como eu falei pra vocês, por ter tido o canal hackeado e ter embolado tudo meus vídeos aqui, acabou que eu demorei um pouquinho para soltar esse review. Nos próximos eu vou soltar bem logo após assim as etapas acontecerem, mas não posso deixar de fazer. Então esse ano é o ano comemorativo de 25 anos do Arena Cross. Esse ano vai ser só 4 etapas, ou seja, a primeira aconteceu, dia 13, é o que a gente vai falar sobre ela hoje. Nesse próximo fim de semana, agora dia 3, vai acontecer em Jundiaí. E a etapa final vai ser dia 30/6 e dia 1º/7, vai ser uma rodada dupla, lá no IMB, a tradicional super final. Vai ter presença de pilotos estrangeiros. Eu tive o prazer de estar lá na primeira edição, foi ano retrasado, se eu não me engano, no final do ano. E foi bem legal, é uma etapa que eles fazem uma pista coberta, seguindo os padrões ali do AMA Supercross, que é feito dentro de estádio. Infelizmente aqui no Brasil eles não conseguem fazer dentro de estádio, não sei porquê, mas com certeza deve ter custo envolvido no meio. Então eles fizeram dentro do pavilhão do IMB, uma etapa coberta, bem maneira. Então, se você quiser estar presente, né, lá no dia do evento, tanto nessa etapa quanto na superfinal, você pode entrar no site arenacross.com.br, lá você consegue comprar os ingressos. Não deixe para cima da hora, principalmente para a superfinal, que pode ser que esgote os ingressos do evento. Então não deixe de estar lá. Mas caso você não vá, o Arena Cross também é transmitido ao vivo pelo YouTube e pelo Sport TV. Arena Cross esse que é um dos únicos campeonatos que ainda tem transmissão por um canal grande como o Sport TV, no off-road e no motociclismo. Então tem que tirar o chapéu, e eles estão há 25 anos fazendo esse campeonato, não é à toa. Mas falando um pouco sobre a primeira etapa e até fazendo uma avaliação para a gente tentar entender um pouco o que pode ser que aconteça nessa segunda etapa agora esse fim de semana, lá em Caraguatatuba ela está fixa no campeonato desde 2017, então está no 7º ano consecutivo que está acontecendo etapa lá em Caraguatatuba. Então já é uma etapa bem tradicional e não à toa lotou as arquibancadas, tiveram 6.000 pessoas assistindo o evento lá ao vivo e a cores. E falando sobre o show, né, o principal, as corridas do dia. O Arena Cross ele tem categoria 50, 65 cilindradas, AX2 e AX1. As 50 cilindradas, que é de piloto de 5 a 9 anos, teve a vitória do Pietro Fraga, ele que controlou a corrida ali. Mas para mim, o destaque foi para o capixaba Lorenzo Bermonde. Se você ver aí e procurar aqui no nosso canal do YouTube, você vai ver que o Lorenzo já participou, inclusive ele e os pais dele, de um podcast que eu fiz há uns tempos atrás. Então você pode ver a entrevista dele. Foi muito bem e conseguiu ficar nessa primeira etapa, conseguiu ficar em quinto no pódio. Hoje em dia o pódio são 5 pilotos. Então parabéns pro Pietro que ganhou, parabéns pro Lorenzo também. Espero que ele continue indo bem e faça mais um pódio esse fim de semana aí. Já nas 65 cilindradas, que aí já é para pilotos de 7 até 12 anos, uma motinha um pouquinho maior, com embreagem, com marcha, coisa que a 50 não tem. O campeão da etapa foi o Zion Bertoldi. Eu nem sei se eu falo certo o sobrenome, mas o Zion ele foi campeão das 50 cilindradas no ano de 2020 e esse ano ele já começou com o pé direito na 65. Ele que é filho de uma lenda do
da Bike Downhill, né? Não sei se posso falar Mountain Bike Downhill, acho que não. Mas da Bike Downhill, que é o Markov, ele que é várias vezes campeão latino-americano, pan-americano, brasileiro. E ele anda muito bem de moto também. Essa fera aí que é o pai do Zion. E o Zion corre pela KTM. Ganhou 65 cilindradas na primeira etapa. Já indo para as motos grandes, na AX2, que são motos de 250 cilindradas, já pilotos jovens, mas assim, um pouco mais velhos ali, adolescentes, mais adultos, de mais ou menos 16 anos até uns 23. A gente começou a corrida com o Marcelinho Deodorico, ele que é da Yamaha, liderando quase a corrida toda. Mas claramente deu para ver que ele foi sofrendo com cansaço ali durante a corrida, ele chegou a abrir uma vantagem, mas depois foi perdendo a vantagem, começou a errar muito. E eu, que tenho acompanhado ele, muita gente deve estar acompanhando ele também, então eu tenho acompanhado ele, o treinador dele também, o Zebrinha, que é até treinador do Elton Garcia na época que eu corria também. Enfim, eles têm falado muito ultimamente que o Marcelinho está sofrendo com um problema de arm pump, que é quando trava o antebraço, né? Eles têm falado na possibilidade dele fazer a cirurgia, inclusive, para tirar a capa do músculo, para melhorar isso daí. Enfim, eu já sabia disso e vendo, até quem entende um pouco de moto, vendo ele pilotando, como ele estava pilotando no começo, como ele começou a pilotar depois, tava na cara ali que ele estava cansando, e ele começou a errar. Infelizmente, mais ou menos há uns 3 minutos para acabar, ele tomou uma queda e acabou perdendo a liderança da corrida. Quem assumiu foi Gabriel Mielke, ele que corre na KTM também, mesma equipe do Zion, e ele assumiu a ponta e ganhou a corrida. Quem ficou em segundo? Henrique Hennica, que corre na Husqvarna, na 595, e em terceiro, o prodígio Bernardo Tiburcio, ele que é companheiro de equipe também do Gabriel Mielke e do Zion, mas ele é um jovem aí que tem andado muito bem, tanto no motocross, mostrou que anda bem no Arena Cross, e no enduro também. Isso é muito difícil de se ver, um piloto que corra no motocross e no enduro tão bem, e ele tem se destacado em todas as categorias que ele corre. Ele é muito jovem, ele deve ter uns 16 anos, não sei exatamente, mas tem andado muito, e na categoria de motos grandes, fazer um terceiro lugar foi ótimo. Depois dele, veio Gabriel Bresolin e Marcelo Deodorico em quinto, quarto e quinto dobradinha da Yamaha aí, os dois pilotos oficiais Yamaha. Já na X Pro, o pequeno ali, Paulo Alberto, ele dominou o dia todo de corridas e de treinos. Ele foi em primeiro lugar no treino classificatório, foi em primeiro lugar na disputa do duelo 1 contra 1, ele que duelou contra o Jean Ramos, é aquela prova que é feita ali de 1 ou 2 voltas no começo do dia e vale ponto no campeonato. E ele ganhou as duas baterias da X Pro, tanto a primeira quanto a segunda. Então ele não é muita novidade, todo mundo já sabe, ele tem vários títulos no Arena Cross, ele anda muito bem, apesar de ser baixinho, e ser baixinho ter uma certa dificuldade nas costelas, mas ele consegue acertar a moto dele muito bem, e ele anda muito bem no Arena Cross, então ele dominou até com uma certa facilidade. Para minha surpresa, eu acreditava que o PP Bueno poderia andar bem nessa etapa, ele anda bem no Arena Cross, mas infelizmente o PP nem largou. Se eu não me engano, eu vi que ele estava doente nesse fim de semana e tentou treinar, não conseguiu e acabou não largando. E a minha surpresa foi Jean Ramos. Eu não esperava que ele andasse tão bem quanto ele andou. Ele anda bem, ele tem experiência no AMA Supercross, ele tem título no Arena Cross também de outros anos. Mas enfim, ele estava um pouquinho apagado e voltou nessa corrida e andou muito na primeira bateria. Ficou em segundo ali, assim, bem firme, bem sólido na segunda posição. Infelizmente na segunda bateria, logo na primeira volta, acho que talvez ele tenha se precipitado um pouquinho ali, foi pular lado a lado com o Caio Lopes abortou o salto e o Jean acabou pulando, se bateram e acabou caindo e não fazendo uma prova tão boa. Quem se deu bem com isso daí foi o Gabi Andrigo, que é companheiro de equipe do Paulo Alberto. Ele está estreando na 450 cilindradas e estreou com chave de ouro, terminou na soma das baterias, terminou em segundo, saiu como vice-líder do campeonato da X Pro. Então foi um dia muito bom, uma noite na verdade, muito bom para o Gabi Andrigo na estreia dele na 450 cilindradas. E, infelizmente, a noite não foi tão boa assim para os pilotos Honda. Eles que tiveram uma mudança esse ano na equipe, trocou chefe de equipe, enfim, não sei se tem a ver com isso ou não, mas eles não tiveram um desempenho tão bom na Arena Cross. No Brasileiro de Motocross, eles até tiveram algumas provas boas, outras nem tanto, mas não tiveram um desempenho tão bom na Arena Cross. Eu esperava o Hector, anda muito bem no Arena, tanto que ele ficou por muito tempo fazendo duelo 1 contra 1, quase todas as etapas com o Paulo Alberto em outros anos, e dessa vez não foi ele, foi o Jean. O Hector não andou tão bem, Jeto também não andou tão bem,
Então a gente acredita que, como pilotos bons e campeões que eles são, a gente acredita que eles vão melhorar e vão correr atrás do prejuízo nessa próxima etapa. Bom, acredito que os comentários das baterias e das provas sejam isso. Se você tiver alguma sugestão aí, deixa aqui nos comentários pra gente, tanto de comentário sobre a corrida, quanto de comentário sobre o conteúdo de vídeo, vocês estão gostando desse tipo de vídeo, de review e etc. E a próxima etapa vai ser esse fim de semana, no sábado, hoje é quinta-feira, depois de amanhã então, dia 3/6, em Jundiaí, e será transmitido ao vivo pelo canal oficial do YouTube do Arena Cross. É Arena Live Brasil, é só entrar lá que você consegue assistir todas as categorias, vale muito a pena. Eu vou estar colado lá na tela da televisão assistindo e espero que vocês assistam também. Semana que vem trago o review para vocês, beleza? Valeu!